A paz do Senhor a todos. Hoje aprenderemos com a lição de número 3. O tema desta lição é Deus cuida de Elias. A data desta lição é 15 de julho de 1934. A leitura bíblica está no livro de 1 Reis, capítulo 17, dos versículos 1 ao 7, e no capítulo 19, dos versículos 1 ao 8. E a leitura diz: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Cari, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Cari, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que, então, um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Texto áureo: De certo, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mateus capítulo 6, verso 32. Leitura da lição. Nada conhecemos do precedente de Elias. Entretanto, esse profeta, pela sua ação, ocupa um lugar destacado entre os demais. O que foi de importância na vida de Elias é que ele estava diante da face do Senhor e por isso falava com ousadia. Ele temia o rei invisível que domina os reis. Portanto, nenhum daqueles reis não podia acovardá-lo. Assim também, Moisés, pela fé, estava como que vendo o invisível,
e por isso ficou firme diante de Faraó. Paulo disse: Estamos sempre de bom ânimo, porque andamos por fé e não por vista. 2 de Coríntios, capítulo 5, versos 6 e 7. Ele não quis aproveitar o encontro com Félix em seu próprio favor, mas para servir a seu Deus. De tais servos cuida o Senhor. Eles podem ter a certeza de que a palavra "Eis que estou convosco" é verdadeira. Davi disse: Nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmos 37, verso 25. Era necessário Elias ficar escondido da ira de Acabe. Deus cuidou em escolher o lugar, ordenando também aos corvos que lhe transportassem pão e carne. As obras do Criador estão ao seu dispor para o servirem. Até mesmo uma jumenta pôde ser usada para instruir Balaão, e um leão para executar o juízo sobre o profeta desobediente. Aqui nesta lição, são os corvos que transportam pão e carne. Entretanto, depois de Elias ter sido grandemente usado e exaltado, vemo-lo outra vez abatido pela fraqueza humana. Tiago diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Paulo disse: fomos sobremaneira agravados, mas que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. 2 de Coríntios, capítulo 1, verso 8. Os servos de Deus, depois das grandes vitórias, muitas vezes têm de passar pelas grandes provações, quando até desejam a morte. Isso tudo faz ficar manifesto que no homem não há virtude alguma. Tudo de bem vem de Deus. Um anjo foi enviado a servir Elias. E lemos em Hebreus que os anjos são enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, verso 14. Outro milagre da providência de Deus é que Elias pôde caminhar 40 dias e 40 noites sem se cansar ou ter fome, depois daquele manjar servido pelo anjo de Deus. Vede Isaías, capítulo 40, verso 31. Amém?